E vamos então ao tema de fundo da presente edição. Uma edição basicamente segurada, pois temos hoje o tema de seguros como tema de análise, na sequência das análises sistemáticas que temos estado a fazer sobre setores, mercados e nichos de mercado. Hoje vamos olhar sobre uma perspectiva mais integrada para o setor de seguros, a indústria asseguradora moçambicana, e está comigo o Celso de Souza, representante da Associação Moçambicana de Seguradoras. Boa noite, Celso, bem-vindo aqui ao Semanário Econômico. E eu sei que a Associação Moçambicana de Seguradoras consubstancia e corrobora a asserção de solidez e sustentabilidade da nossa indústria seguradora. Sobre que bases é que tem esta opinião a própria associação? Boa noite, caros telespectadores. Antes de mais, muito obrigado por este convite. Portanto, a AMS, como é conhecida, a Associação Moçambicana de Seguradoras, tem feito um trabalho com as associadas por forma que tenhamos na nossa indústria mais solidez, dinâmica e, sobretudo, competitividade. Portanto, essencialmente serão os pilares que nos vão guiar da nossa atividade, e o que temos tentado sempre fazer junto às associadas é que, de facto, sejam cumpridos os seus compromissos. Portanto, porque todos nós sabemos que qualquer cidadão ou qualquer empresa, quando contrata um seguro, está sempre na perspectiva de que, caso tenha um infortúnio, possa sempre poder acionar as garantias de determinado contrato. Cumprir a promessa. Cumprir a promessa, exatamente. Portanto, mediante, obviamente, as condições contratuais, porque, como sabe, todos os contratos têm suas regras. Portanto, a perspectiva da AMS é essa. Portanto, é essencialmente o fio condutor em que as companhias deverão estar todas alinhadas por forma a prestar um melhor serviço para a comunidade, porque, de facto, é através disso que as pessoas vão conhecendo mais seguros, vão vendo a sua importância. Portanto, atualmente, o leque de produtos obrigatórios, ou seja, seguros obrigatórios que nós temos, é reduzido, o que de certa forma nos permite trabalhar melhor numa questão de harmonização das companhias, ou seja, estamos aqui a falar essencialmente em alinhamento de garantias, assim como condições tarifárias. Portanto, era normal que as seguradoras pudessem oferecer um bocado de pouco entre elas, ou seja, o cliente, o que irá aqui diferenciar a escolha por parte do cliente de determinada companhia A e B, essencialmente serão fatores de diferenciação. Portanto, estamos a falar essencialmente de serviços que estarão a ser prestados, não estarão muito relacionados com o preço e garantias, porque, de facto, isto poderia ser uma questão que poderia estar mais uniformizada. O cliente poderia escolher a seguradora A em detrimento da seguradora B pelos seus níveis de serviço, o tempo de resposta, atendimento ao cliente, a capacidade de inovação de determinada companhia de seguros. Num passado relativamente recente, as seguradoras sentiram-se, de certa forma, excluídos da participação nos projetos, dos megaprojetos, sobretudo do oil and gas. Essa situação, como é que ficou? É uma questão que, de facto, ainda está em análise por parte das associadas em conjunto com o nosso regulador, porque, de facto, é normal que as seguradoras que estejam cá presentes também tenham oportunidade de participar nesses projetos. Portanto, não estamos a dizer que, de facto, teremos a capacidade total para absorver todos os negócios que irão ser criados ali, mas não. Na parte em que cada seguradora, de facto, estiver em condições e tiver capacidades para que possa participar, isso é o que era desejável. E há a possibilidade de unir esforços, não é? Sim, obviamente existe a figura... Criar sindicatos também para segurar. Existe a figura de co-seguro, que exatamente é uma união de forças das seguradoras para um determinado risco. Portanto, isso também é uma das questões que, de facto, está em fundo de análise. Portanto, um conjunto de seguradoras poderá reunir-se mediante as suas condições financeiras, as suas capacidades, acordos com os seus seguradores, para que, de facto, possam ficar com parte de determinados riscos. E qual é a opinião atual da AMS relativamente aos níveis de penetração de seguros, à largura da sociedade moçambicana? Os níveis de penetração de seguros em Moçambique ainda é muito baixo. Ou seja, nós estamos a falar de taxas de penetração abaixo de 1,4%. Nós consideramos isso de facto muito baixo, portanto, mas é uma situação que para nós não chega a ser tão alarmante. Porquê? Nós estamos no mercado novo, nós ainda temos muita possibilidade de expansão, muito espaço de crescimento por preencher. Portanto, o desejável para nós é que, de facto, com esses programas que têm vindo a ser feitos, que dão a conhecer os seguros, a sua importância, portanto, poderemos ter essa situação a breve trecho alterada
porque de facto o que é desejável para nós, para a MS ou para a entidade reguladora, é atingir as médias dos outros países africanos, que são 3%. Este baixo nível de penetração, esta taxa prevalecente de seguros na nossa economia é também uma oportunidade para a indústria seguradora. Obviamente, isso é uma oportunidade, portanto, quer dizer que não estão esgotadas as capacidades de crescimento, portanto, nós ainda temos muito que trabalhar, tanto com recurso às outras entidades, como a entidade reguladora. E quais são as alternativas que podem ser consideradas para a massificação de seguros? Eu acho que as alternativas, essencialmente, passaria por o fio condutor que eu diria que é programas de inclusão financeira. Portanto, é a nossa opinião, portanto, deve ser aqui concertado entre a nossa entidade reguladora e o Ministério da Educação, por exemplo, a inclusão de conteúdos sobre seguros no ensino escolar. Portanto, a partir daí, nós diríamos que já estaríamos a atingir a uma faixa da população considerável, ou seja, nós estaríamos a incutir nos alunos a importância de fazer um seguro. Portanto, para que é que serve um seguro? Portanto, isso já era meio caminho andado. Portanto, por outro lado... Criar a cultura de seguro. Exatamente, criar a cultura de seguro. Mas, por outro lado, também existe aqui um desafio muito grande de parte das companhias, porque, de facto, nós temos que trabalhar para ter produtos competitivos, digo eu, produtos de preço razoável que possamos atingir diferentes segmentos do mercado. Sim. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Por exemplo, nós temos uma faixa muito grande de vendedores ambulantes. Portanto, era necessário que pudéssemos criar condições, produtos de fácil acesso para esses vendedores, para esses vendedores ambulantes. Não falo só ao nível da contratação de seguro, mas falo também ao nível das condições para o pagamento implica do que seguro. A nossa economia também deve estar mais formalizada para que os seguros também estejam seguros de chegar ao segurado. Obviamente, né? Passa aqui a rima, né? Obviamente, mas há aqui um grande desafio por parte das companhias de seguro para que se possam reinventar, criar novos produtos para que possamos atingir diferentes faixas da nossa sociedade. Isto é uma coisa certa. E isso tem vindo a acontecer? Isso tem vindo a acontecer, sim. Nós temos notado, grande parte das companhias tem feito tudo para inovar nos seus produtos, portanto, tentar apresentar condições acessíveis à grande parte da nossa população. Isso é importante, tanto através de seguros de funeral, por exemplo, são seguros que apresentam capitais, como que eu posso dizer, capitais que de facto servem para fazer face àquelas despesas iniciais que as pessoas têm tido e apresentam prémios, de facto, eu considero que são ajustados ao capital que está ali disponível. Pois é. Um dos temas que temos estado a nos debruçar aqui no econômico é a questão do seguro agrícola, como parte integrante da estrutura de financiamento à nossa agricultura. Como sabe, o setor da agricultura tem apresentado dificuldades acrescidas do ponto de vista de acesso ao crédito. E há opiniões consolidadas de que o seguro agrícola poderia atenuar o risco, digamos assim, do crédito no geral à agricultura. Qual é o vosso posicionamento relativamente à introdução do seguro agrícola de uma forma mais pronunciada no conjunto dos serviços de seguros e pacotes financeiros no geral? Portanto, é de conhecimento geral que, de facto, a agricultura é uma das bases de desenvolvimento do nosso país. Portanto, o seguro agrícola concede um conjunto de garantias que, de facto, visam a proteger os agricultores, sejam eles pequenos ou de grande dimensão, de certos riscos dos quais os mesmos iriam incorrer em perdas, não diria perdas desnecessárias, mas diria em perdas avultadas, que de facto grande parte dos agricultores não teriam capacidade de voltar a reerguer-se. Portanto, o que queríamos criar com isso? Portanto, os agricultores iriam incorrer em perdas que de facto não poderiam voltar a ter aquela atividade, portanto, iriam abandonar aquela atividade, portanto, deixavam de trazer o sustento para a sua família. Portanto, teríamos um déficit de produção, de venda de produtos agrícolas no país, portanto, o que iria originar a importação de produtos, que era uma situação desnecessária, porque, de facto, nós devemos apostar mais no que é nosso conteúdo, conteúdo local, neste preciso caso. Portanto, é importante que, de facto, o Estado passe a olhar para o seguro agrícola de uma outra forma. Portanto, deveria ser aqui equacionada a possibilidade de subsidiar-se o pagamento dos prémios do seguro agrícola para a maior proteção desta indústria. Portanto, essa é a nossa opinião. Portanto, o Estado passa por aí. Portanto, o Estado tem que fazer uma análise. As seguradoras, por si só, não estão em condições de oferecer este produto sem, digamos assim, esta comparticipação por parte do Estado.
através dos subsídios? Não, como isto, referiu? isto, infelizmente de momento não é possível. Como aqui referimos, as taxas de penetração são muito baixas. Portanto, nós, as seguradoras, não têm capacidade financeira para que de facto possam conceder este serviço, porque de facto nós também temos compromissos. Nós assumimos compromissos com os nossos seguradores, portanto nós temos que honrá-los. Portanto, aqui passava não é viável. Não é viável. Nas atuais circunstâncias. Não é viável, e a solução passava por esta união aqui dos três, portanto, o Estado e as seguradoras, a AMS, a entidade reguladora, para que os bancos, né? E os bancos, obviamente, para que de facto pudessem contemplar aqui uma verba para que o pagamento do seguro, porque de facto o que nós queremos é garantir a continuidade da produção agrícola. Nós queríamos tentar proteger os agricultores que estão a plantar arroz em Choca, na província de Gaza, assim como, por exemplo, quem está a plantar milho em Molumbo, na província da Zambésia, para que de facto pudessem simplesmente estar dedicados à sua produção e não pudessem estar a pensar em possíveis danos que viessem a ocorrer, imaginemos, serem afetados por fatores climáticos. Portanto, que deixasse essa questão de fora, porque era um risco que seria transferível para as seguradoras. Portanto, era um risco gerível por nós, portanto, e não pelos agricultores. Quais as principais oportunidades de desenvolvimento da indústria seguradora em Moçambique? Já nos referimos, de certa forma, à questão da baixa taxa de penetração como uma oportunidade, mas quais são as outras janelas de oportunidade que o nosso mercado tem para o desenvolvimento da indústria seguradora? Nós estamos no mercado novo, em que de facto temos um conjunto alargado de oportunidades de crescimento. Porquê? Por via de programas de literacia financeira. Portanto, nós vamos dar a conhecer às pessoas a importância do seguro. Portanto, por essa via, portanto, deveriam ser criadas campanhas publicitárias, deveria-se falar mais em televisão, nos jornais, deveria estar mais presente nos outdoors ou mesmo até em autocarros, como a gente tem vindo algumas publicidades de algumas empresas, para que desse de facto passasse a informação às pessoas do que é um seguro, qual é que é a sua importância. Porque é com base nisso que de facto nós temos aqui a oportunidade de alargar a nossa faixa de cobertura da população, porque de facto o nosso interesse não é circunscrever-se a uma determinada faixa da sociedade, não. Portanto, quanto mais longe nós chegarmos, melhor. Portanto, a proteção deverá ser uma proteção muito mais alargada. Só assim é que funciona o seguro, porque de facto o seguro está assente no princípio da mutualização. Portanto, é um conjunto de pessoas a contribuir para pequenos acontecimentos que possam vir a incorrer. Portanto, é essencialmente isso que deverá acontecer. Portanto, do nosso ponto de vista, as oportunidades ainda são bastante consideráveis, porque estamos no mercado novo, mas ainda temos imensa possibilidade de crescimento. Relativamente ao quadro regulador atual, ele é incentivador ou, neste momento, a indústria acha que poderiam haver reformas para evitar, digamos assim, uma maior proatividade, um maior preenchimento de espaços na economia por parte das seguradoras? A nossa entidade reguladora tem feito o seu trabalho, portanto, nós também temos apoiado, portanto, temos dado o nosso contributo. Nós achamos que estamos a fazer o caminho que temos que fazer, obviamente. Mas nesta fase nós julgamos que já era a fase da entidade reguladora estudar a eventual inclusão de novos seguros obrigatórios, porque, como sabe, no leque de seguros obrigatórios que temos em Moçambique, de momento é curto. Portanto, eu daria aqui um exemplo. Portanto, a entidade reguladora, neste caso, poderia pensar em estudar, com recurso à legislação, obviamente, a inclusão de novos seguros, como, vou dar um exemplo, voltando aqui aos alunos. Portanto, o seguro de acidentes pessoais escolar, portanto, isto também era uma oportunidade aqui de crescimento para nós, portanto, e de certa forma estaríamos a contribuir positivamente para o conhecimento de seguros. Porquê? Porque tornaria os seguros de acidentes pessoais escolar obrigatório, portanto, todos os nossos filhos, as crianças que estão em escolas, desde o ensino primário e o ensino superior, estariam sempre cobertas ao abrigo de uma pólice de acidentes pessoais. Portanto, de certa forma, viriam garantidas certas situações, portanto, lesões que poderiam ter, ou outros problemas no âmbito do recinto escolar, ver essas situações garantidas através do seguro. Portanto, nós diríamos que nós ainda temos um caminho por fazer, que é um caminho ainda um bocado longo, mas é muito positivo. Porquê? Porque nós estamos numa fase primária, temos ainda a possibilidade de estudar novos seguros, isso é importante. Portanto, essencialmente passado. Pois, Celso de Sousa, muito obrigado pela sua prestação aqui no Semanário Econômico e leve os nossos cumprimentos à Associação Moçambicana de Seguradoras e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Ficamos por aqui quanto ao tema de fundo. Espero que esteja a sentir-se mais seguro hoje
conosco. Vamos fazer uma breve pausa, tome o seu café. Nós retomamos o programa logo a seguir. Não nos perca de vista.